A paz do Senhor Jesus. Vamos começar mais um cafezinho com Jesus, amém? Pegue a sua Bíblia e abre ela em Filipenses capítulo 2, verso 15. Último áudio sobre a corrupção. Filipenses 2,15. Estou aqui abrindo a minha Bíblia também, Novo Testamento. E está escrito assim: para que sejais irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrupta e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Amém? Bom, esse título foi até o começo ao fim o mesmo. Corrupção. Nós aprendemos bastante sobre corrupção, falamos bastante sobre corrupção, entendemos bastante sobre corrupção, mas nós temos que aprender a não se deixar levar pela corrupção. Amém? Abre a sua Bíblia em 2 Coríntios, vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 11, 3 e 4. 2 Coríntios, capítulo 11, 3 e 4 diz assim: mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nos não temos pregado, ou recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Esse versículo aqui deixa claro, irmãos, que qualquer pessoa que pregar um tipo de evangelho para você, algum tipo de Cristo, algum tipo de palavra da Bíblia, que não foi o que você aprendeu com o Senhor, isso é anátema. Tá entendendo? Sabe quantos ministérios existem e não se entendem? Sabe quantos pastores têm raiva um do outro? Sabe quantas pessoas não se comunicam? Onde tem Deus aí? Me diz aonde que tem Deus. Peraí, se Jesus falou que nós temos que lutar e salvar e orar pelo nosso inimigo, pelas pessoas que estão lá fora, por que temos que se tornar inimigos? Tem alguma coisa errada, não tem? Portanto, se alguém tentar fazer alguma coisa dessa, cuidado, sabe por quê? Porque Paulo está dizendo aqui, ó, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, ele teme que algumas pessoas podem fazer isso. Existem muitos falsos profetas, muitas pessoas vestidas de ovelhas, mas não são. A Bíblia nos mostra claramente aqui que devemos tomar muito cuidado. Por quê? Porque eles vão corromper a igreja. Eles vão começar a trazer coisas que não são de Deus. Tá entendendo? Eles querem criar um tipo de igreja light, uma igreja que pode tudo, uma igreja que não tem nenhum problema. Lá em Malaquias, o próprio Senhor, no último capítulo, ele mesmo disse: e outra vez vereis a diferença de quem serve a Deus e quem não serve. Então não adianta você querer servir a Deus de qualquer maneira. Não dá. A Bíblia também fala, irmãos, para tomarmos muito cuidado, mas muito cuidado, porque se o diabo, ele perceber que você está sujeito a cair no laço dele, porque você ama a mentira, ama a falsidade, você gosta de estar no meio daquilo, com certeza vai pagar um grande preço, e ele vai te puxar a rasteira, né? Veja em 1 Coríntios 15, 33, vamos dar uma olhadinha? 1 Coríntios capítulo 15 e verso 33 diz assim: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Sabe o que ele quer dizer aqui? Muitas das vezes a sua mulher ou o seu próprio marido, com as más conversações que ele tem, acaba corrompendo os bons costumes. Tá entendendo? Então vigiemos para que a corrupção não entre lá dentro de casa. Uns tempos atrás saiu aí em vários noticiários dizendo que alguma pizzaria, se eu não me engano, estava com o alimento da escola lá. Quer dizer, irmãos, alguém se corrompeu e começou a vender o alimento que era das crianças. Os alimentos que ia para a escola, que era das crianças, estava sendo corrompido. Sabe quantas pessoas, irmãos, estão dizendo que são médicos? Não são. Existem muitos médicos profissionais, mas existe aquela classe que não é. Eles dizem que são médicos e não são. Acaba cometendo o pecado. Sabe quantas pessoas que dizem ser policiais e não são? Existem os verdadeiros. Sabe quantas pessoas que dizem ser de tal profissão e não são? Quanto mais ele vê uma chance de apunhalar ou arrancar
lucrar, ou tirar proveito do seu patrão, ele vai fazer isso. Isso é corrupção, irmãos. Quanto mais ele se corrompe, mais sujo ele fica. Então, olha o que diz aqui. As más conversações corrompem os bons costumes. Por isso que temos que tomar muito cuidado. Para quê? Para não tropeçar nesse tipo de engano. Porque Paulo advertiu. E aí vai de você ouvir isso ou não. Vai de você aceitar isso ou não. Agora vamos abrir a nossa Bíblia, lá em 1 Pedro 1,18, finalzinho da Bíblia. Vamos lá. Hoje é o último áudio sobre corrupção, né? Poderia falar muito mais? Poderia, irmãos, mas vamos falar de outras coisas também, né? 1 Pedro, capítulo 1,18. Está escrito assim, olha. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata e o ouro, que fostes resgatados da vossa maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Quer dizer, você não foi comprado por Cristo. Olha, presta atenção. Esse cafezinho, ele alcança muitas pessoas que também não são cristãs. Tá entendendo? A igreja não tem direito de excluir você. Você tem direito de ir para a igreja, aceitar o Senhor Jesus e servi-lo. Porém, se você acha que ainda não é a hora de se entregar a Ele, porém, pelo menos vai lá, pelo menos comece a congregar, se alimenta seu espírito, sua alma. Comece a se regozijar no Senhor. Não fica achando que eu vou para o inferno se eu não fizer isso, aquele outro. O Senhor tratará de você. O Senhor, Ele quer mudar você. Só que você tem que dar tempo também para a sua própria mudança com o Senhor. O que o Senhor Jesus fala? Vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos. Enquanto você estiver cansado e oprimido, o seu lugar é lá com Jesus. E aonde é a casa de Jesus? Na casa de oração. Dentro da casa de oração, os obreiros e o pastor têm por obrigação de cuidar de você, de alimentar você, né? E assim, a Bíblia fala que não é o homem, não adianta o pastor ficar se esgoelando lá em cima, que não adianta. A Bíblia diz que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado. E não é por muito falar que vós serão ouvidos. O pastor só vai pregar, mas quem vai fazer aquela palavra entrar no seu coração e fazer com que você se liberte é o Espírito Santo. Portanto, você tem que dar chance para congregar. Você tem que buscar o Senhor. Agora, se você achar que não precisa dele, irmãos, é lógico que você vai pagar um alto preço. Olha o que Jesus fez aqui. Ele comprou as nossas vidas. Ele nos tirou do lamaçal do pecado. Qual foi o preço que ele pagou? Foi com seu próprio sangue. Não foi com prata e ouro. Ele podia muito bem trazer muita prata e ouro, mas não. O preço para o nosso resgate era o sangue carmesim dele. E ele morreu. Ele morreu de verdade lá na cruz. A Bíblia diz que ele foi ressuscitado pelo seu Pai. Portanto, Jesus morreu ali na cruz. Ele sofreu, sentiu dores. Ele foi humilhado, foi cuspido, foi chicoteado, mas mesmo assim ele suportou até o final. E assim, Jesus morrendo por nós, nos trouxe a salvação. Agora, vai de você fazer a sua parte, meu irmão. Vai de você fazer a sua parte, minha irmã. A não deixar o diabo te enganar. A não deixar o diabo tirar você da presença do Senhor. A Bíblia fala em 1 Timóteo capítulo 6, do 3 ao 10, o amor ao dinheiro. Cuidado, você que acha que o dinheiro é tudo na sua vida. Aqui vai um conselho do pastor Alex para você. O dinheiro não é tudo na sua vida. Mas toma cuidado com o amor ao dinheiro. Nós precisamos de dinheiro. Não podemos ter o amor ao dinheiro, tá entendendo? A Bíblia mostra muito claramente que nós temos que tomar cuidado, irmãos. Primeiramente o Senhor, né? Quando Jesus veio e Ele nos trouxe esse mandamento de amar o próximo como a nós mesmos, né? Nós temos que começar a cuidar um dos outros, a tratar um dos outros assim, né? Existem duas maneiras de você semear nessa terra. Que você querendo ou não, você semeia. Não tem outro jeito. Uma é na carne e outra é no espírito. Quanto mais você comete um pecado, você está semeando na carne e da carne você vai ceifar. O que você vai ceifar? Prostituição, briga, lascívia, impureza, tudo quanto é coisa ruim. Se você semear na carne você ceifará. Se você semear no espírito você ceifará. Meu irmão, como é que eu entendo isso? Vai lá em Gálatas capítulo 6, versículo 7 a 10 e você vai entender isso. Agora, se você procurar a semear no espírito, garanta você que você vai ter muita bênção do Senhor. Disse o profeta do Senhor assim: aquele que planta vento colhe tempestade, meu irmão. É a maneira que ele quis explicar, né? Quanto mais
mais a pessoa faz coisa errada, mais coisa errada vai acontecer contra ela. Então, nós pecamos de várias formas, né, irmãos? Nós pecamos no olhar, no ouvir, no falar, no tocar, no pensar, no andar, mas só que nós temos que tomar cuidado para essas coisas não corromper os nossos sentidos, não corromper os nossos pensamentos. Temos que procurar permitir com que Deus venha nos abençoar. A corrupção, ela começou com Satanás e trouxe ao homem um tipo de corrupção. Sabe quantas pessoas que se vendem? Sabe quantos advogados que se vendem? Sabe quantos juízes? Quantas pessoas estamos rodeados? Por isso mesmo, quero finalizar, irmãos, em Filipenses, como eu comecei e nele eu vou terminar. Capítulo 2 e verso 15. Que ele explica claramente isso, para que a gente possa entender, para que sejais irrepreensíveis, né? Ninguém terá o direito de repreender você, por quê? Porque você estará no prumo com o Senhor. E sinceros, muitas pessoas são falhas e não são sinceras conosco, né? Filhos de Deus, inculpáveis, não se acham culpa sobre nós. Olha que lindo. No meio de uma geração corrupta, a geração que vivemos hoje, ela sim é corrupta, né? Irmãos, olha só, não é assistindo, não é acompanhando, mas eu estou no Brasil, eu vi isso acontecer, mas reparem que a notícia que todo mundo ouviu falar foi que a Copa do Mundo foi vendida, né? Nós não temos nada a ver com isso, mas eu quero falar da corrupção. Olha lá, eles queriam tanto uma vitória naquilo que acabaram vendendo, né? Se corromperam, irmãos. Olha só que situação, né? Assim nós sabemos que muitas pessoas se corrompem, eles se corrompem por causa dessas coisas, né? A própria Bíblia mostra muitas pessoas se corrompendo em troca de dinheiro, em troca de alguma coisinha, né? Então nós temos que brilhar. Olha só, nós temos que ser inculpáveis no meio de uma geração corrupta e perversa. Olha como é que a Bíblia trata esse caso, né? Entre a qual resplandeceis como astros no mundo, né? Então, varão, então varoa, procure hoje a resplandecer dentro da sua casa, no seu trabalho, procure resplandecer. Se você está aprendendo com um cafezinho, se você guardou esses áudios, vai lá, escuta tudo de novo, escuta um atrás do outro e você vai ver o que Deus vai falar com você. Preste atenção, tem cafezinho que eu fui duro, tem cafezinho que foi mais ou menos, tem hora que acaba o meu açúcar, meu irmão, mas é assim mesmo, tem hora que tem que ser forte. Para quê? Porque se não for no chacoalhão, eu vou te dar um chacoalhão biblicamente, mas o diabo vai vir ceifar a sua cabeça, ele vai derrubar você no chão, vai acabar com a sua vida. Pior que um furacão é a passagem de Satanás na vida de um homem. Então tome muito cuidado, porque se Deus, irmãos, não tiver misericórdia, ele nos engole vivo. Por isso mesmo, te peço agora, vigie, tome cuidado e saia da corrupção. Amém? Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus nessa mensagem.